بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. فقد قال جل وعلا في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله صدق الله العظيم. Prezados irmãos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Normalmente, é muito normal, é muito comum entre nós, qualquer pessoa, seja muçulmano ou não muçulmano, quando ele tem uma tarefa, ele tem uma missão a cumprir. Quando está a chegar no fim da missão, ele quando já voltar para casa, depois de terminar a sua missão, o seu trabalho, ele volta convicto que eu já consegui fazer o meu trabalho, ele volta com satisfação que eu já fiz meu trabalho e vou ter aquilo que é a minha recompensa. O trabalhador, quando está no final, está a finalizar o mês, ele fica com garantia 100% que o mês está a terminar, o meu subsídio vai entrar, né? A pessoa fica satisfeita com isso, né? Por quê? Porque eu já cumpri, já trabalhei durante todo o mês. No final, eu vou ter aquilo que é a minha recompensa. Então, em torno disso, é muito normal, é muito comum a gente ver um muçulmano, ao terminar Ramadã, ele também ter esse tipo de sentimento. É muito normal. Por quê? A pessoa vê que eu já jejuei 30 dias, fiz tarawih 30 dias, li Coran 30 dias. Então, hoje, já terminou o Ramadã, hoje é o último dia, ou é penúltimo dia do Ramadã. A pessoa é que fica com aquilo que eu já trabalhei. Então, alhamdulillah, meu Ramadã foi aceite. Então, normalmente, qual deve ser o sentimento do crente ao terminar Ramadã? Esse é meu tema. Qual deve ser o sentimento do crente ao terminar o Ramadã? Primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Suratul Mu'minun das várias qualidades dos crentes que Allah menciona no Suratul Mu'minun. Uma das coisas que Allah diz é وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Aqueles que praticam e estão com eles, os corações estão com medo que eles voltarão para Allah subhanahu wa ta'ala, estão com medo de voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, normalmente, aparentemente, neste ayat, nossa percepção seria que são as pessoas que cometem pecado, então por causa daqueles pecados, eles temem, estão com medo de voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, normalmente, essa seria nossa maneira de ver. Então, o mesmo aconteceu com Ummul Mu'minin, a mãe dos crentes, nossa mãe Aisha, radiyallahu ta'ala anha, a esposa do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando ela escutou esse ayat, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ, que aqueles que praticam, no final eles têm medo de voltar para Allah subhanahu wa ta'ala, os corações estão com medo. Então, Aisha radhiyallahu ta'ala disse: Ya Rasulullah, este ayat refere-se a quem? Refere-se alladhina yasriqun, para aqueles que roubam, yashrabun al-khamr, bebem bebida alcoólica, né? E cometem adultério. Então, esse ayat refere-se a esse tipo de gente que eles praticam o que praticam. Então, no final, eles têm medo de voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nisto, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele disse: La ya binta Siddiq, não o filho de Siddiq, não o Aisha, não é isso. Mas esse ayat refere-se a quem? Alladhina yasumun, aqueles que jejuam. Alladhina yusallun, fazem seu salah. Wa yatasaddaqun, pagam seu sadaqah, dão seu zakah. Mas wa yakhafuna alla yuqbala minhu. Eles têm medo que as ações não sejam aceitas perante Allah subhanahu wa ta'ala.
Que as ações não sejam aceitas por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, normalmente ao terminar o Ramadã, alhamdulillah, a pessoa vigiou 30 dias. Mas a pessoa ao terminar o Ramadã não deve ter a garantia 100% que meu jejum foi aceito por Allah. Não deve ter a garantia 100% que meu Corão foi aceito por Allah. Não deve ter a garantia 100% que o Tarawih foi aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Agora por quê? Pode vir a pergunta, por quê que eu não posso ter essa garantia? Por que eu não posso ter esse tipo de sentimento? Por quê? Porque, meus irmãos, reparemos, nossas ações que nós fazemos, é possível que haja falha. Então, se Rasulullah naquela altura, ele disse, reparem para os sahabas, subhanallah, foram companheiros de Rasulullah, eram pessoas espetaculares, pessoas que chegaram ao ponto de receber o quê? A garantia da entrada do Jannah aqui no mundo. Mas Rasulullah disse isso, que quando o crente termina uma certa ação, ele terminou o jejum, ele não pode ter certeza 100% que Allah vai aceitar. Por quê? Porque durante o jejum pode ter falha. Reparemos, nós jejuamos, mas durante o jejum, a pessoa é possível que ele não conseguiu controlar bem o seu olhar, né? E é possível que a pessoa não conseguiu controlar a sua língua, não falar mal dos outros. Por que não? Há pessoas que têm jejum, eles só falam mal, sabem que no jejum não pode se falar mal, mas eles falam porque já é hábito. Há outros que sabem que eu não posso olhar para mulher estranha durante o jejum, mas outro olha, né? Pode não ser fora, pode não ser na rua assim andando, mas sim, nós todos usamos telefone, estamos nas redes sociais, Facebook, e normalmente a pessoa passa o seu tempo no Facebook, está a reparar? Então, não é intencionalmente, mas quando ele vai reparando aqueles updates, quando ele vai reparando aquelas fotos, então pode acidentalmente ele vir a olhar uma mulher mal vestida. E normalmente isso é uma coisa comum e muito normal, né? Então a pessoa vai reparar, pode não ser por intenção, mas sim por acidente. A pessoa vai olhar aquilo, né? Então a pessoa olhou, está de jejum, ele olhou para aquilo. E número 2, a pessoa leu o Corão. Normalmente, muitas das boas ações que nós fazemos, a maior parte de nós é para ser visto, para aquele mashallah, aquele lê bem Corão, aquele mashallah, aquele recita o Corão todo dia, mashallah, quando chega tempo de Ramadã, aquele traz todo dia para ler o Corão, mashallah, aquele é grande santo, né? Isso pode acontecer, pode não ser essa a intenção, mas de uma ou outra maneira, você pode descuidar na sua intenção, e de outra maneira, você chegou do serviço cansado, no primeiro dia de Ramadã, alhamdulillah, a pessoa vai com toda a energia fazer tarawih, salat tarawih, tudo bem, mas chega no final do Ramadã, a pessoa já começa a fazer com esforço. Então, por causa daquele esforço, a pessoa pode vir não fazer como devia fazer, pode não fazer como Allah quer. Então, resumindo, nossas ações são ações com muitas falhas. Nossas ações são boas que a gente faz, mas com muitas falhas. Então, ao terminar uma boa ação, a pessoa tem que ter esse sentimento de culpa. Eu não sei se eu jejuei como Allah queria, eu não sei se eu li o Corão do jeito como Allah queria, não sei se meu tarawih foi do jeito como Allah queria. Então, Allah subhanahu wa ta'ala aceite meu Ramadã. Fazer dua para que Allah aceite as ações que a gente fazemos onde? No Ramadã. Normalmente, quando nós só formos a ver, estamos numa turma, né? Então, nisto, o professor põe uma questão no quadro. Um aluno vai levantar, que professor, eu sei, essa pergunta nem nada. Então, só para ele menosprezar a pergunta, então aquilo não vai deixar o professor tranquilo, né? E se ele errar, o professor vai para cima dele. Mas, pelo contrário, se um aluno levanta, professor, eu não sei, mas posso tentar. Eu não sei se vou conseguir, mas eu posso tentar. Então, o professor, tudo bem, vai tentar. Então, ele vai, se ele conseguir acertar 95%, o professor vai considerar 100%. E aquele que se orgulhar de saber, pensar que ele sabe, e quando errar, ele se tentar acertar 99%, o professor vai considerar 90%. Por quê? Por causa do nível de orgulho, de comportamento dele. Então, normalmente, o professor gosta de aluno que é humilde, que é preocupante,
né? Então, Allah subhanahu wa ta'ala também gosta de o seu servo se humilhar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, cada ação que nós fizermos, nós devemos ter garantia que Allah aceitou. Reparemos, Abu Darda, Sayyidina Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu, ele diz que لئن أعلم أن الله تقبل مني ركعتين أحب إلى الدنيا وما فيها. Se eu souber que Allah subhanahu wa ta'ala aceitou de mim 2 rakates facultativos, é mais amado por mim do que o mundo e tudo que nela existe. Então, ao terminar o Ramadan, ter sentimento de culpa, reparemos só, Salah é uma das ações mais queridas por Allah subhanahu wa ta'ala. Mas reparemos, logo que a gente termina o Salah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qual é a primeira palavra nossa? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Mas como? É uma ação boa que nós temos que fazer. Acabando de cumprir com todo o Salah completo. Estamos a terminar salam, primeira coisa, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Aí está a lição. Então, cada ação que nós fizermos, não podemos ter certeza 100% que isso aqui, mashallah, Allah aceitou. Não. Oh Allah, eu fiz minha ação, mas não sei se você vai aceitar. Oh Allah, com muita deficiência, mas Allah aceite. Então Allah subhanahu wa ta'ala vai aceitar. Então que Allah subhanahu wa ta'ala nos consiga esse tipo de nível de pensamento, de nós não nos orgulhar da ação que a gente fez, mas sim nos rebaixar e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos conceda salvação, nos aceite, como se chama, nos coloca no grupo dos seus servos sinceros. Wa billahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.